Vamos ao nono vídeo da nossa aula 3. Vamos falar de mudança de base. Nessa seção, dizer base será o mesmo que dizer base ordenada. Seja V um espaço vetorial e seja um B formado pelos U's, com I variando de 1 até N, e C formado pelos VI's, com I variando de 1 até N, bases ordenadas de V. Então existe uma única família de escalares, precisamente n vezes n escalares, tais que você consegue escrever o vetor V1 como combinação linear dos vetores da base B, o vetor V2 como combinação linear dos vetores da base B, e assim por diante. Cada vetor da base C pode ser escrito então como combinação linear dos vetores da base B, onde os coeficientes são dessa família de escalares. Ou simplesmente a gente pode escrever dessa maneira. Cada VJ, J variando de 1 até N, pode ser escrito como o alfa IJ vezes o I. Veja, de fato é verdade. Vamos fixar J igual a 1, por exemplo. Note que aqui você tem o V1, aí você tem o alfa 1, 1. Aqui você tem o alfa 2, 1. Note que o segundo índice está sendo sempre o mesmo, ou seja, o segundo índice está fixado até o alfa N1. Então, o J, quando você escolhe J igual a 1 aqui, ele fica fixado, e quem varia é apenas o I, né? O I é igual a 1 aqui, depois 2 e vai até N. E a mesma coisa acontece com o índice do U, né? Aqui você tem o 1, o 2, depois até o N, ou seja, o índice do U é exatamente o mesmo I. Ok, a mesma coisa com o V2, olha. O J aqui está fixado, você tem o segundo índice 2, o segundo índice 2, o segundo índice 2, enquanto que o primeiro índice varia de 1 até N igual aos índices do U, dos vetores U's. Então, é verdade, essa forma aqui de se escrever pode ser colocada de forma compacta dessa maneira. A matriz quadrada de ordem N, escrita dessa maneira, chama-se matriz da base B para a base C. Vamos olhar esses coeficientes. Note que eles não estão na mesma posição que eles estão aqui. Então, quando a gente escreve a base C como combinação linear dos vetores da base B, o que a gente encontra nas linhas, os coeficientes que a gente encontra nas linhas, a gente coloca então nas colunas para formar a matriz P. Note que alfa 1, alfa 2, 1 até alfa N1 é exatamente a primeira linha que nós temos aqui. Ou seja, são os coeficientes da combinação linear de V1 em relação aos vetores da base B. Quando você olha a segunda linha, alfa 1, 2, alfa 2, 2, alfa N2, são exatamente os coeficientes da combinação linear do V2 em relação aos vetores da base B. E assim por diante, né? Ou seja, essa matriz ela é a transposta da matriz dos coeficientes dessas combinações lineares aqui. Se você formar uma matriz só com os coeficientes dessas combinações lineares, você vai ter exatamente a transposta de P. Bem, essa matriz assim obtida chama-se matriz mudança da base B para a base C. Dito isso, vamos dar um exemplo. Qual a matriz mudança da base B, que é formada pelos vetores 1 e 1 mais T, e para a base C, que é formada pelos vetores 1 e T, no espaço vetorial P1 de R, ou seja, dos polinômios de grau menor ou igual que 1. Qual a matriz mudança de base nesse caso? Bem, vamos fazer o que a gente tinha na teoria geral, né? Vamos escrever os vetores da base C como combinação linear dos vetores da base B. Façamos isso. O vetor 1 aqui a gente vai escrever como combinação linear desses dois vetores. Ou seja, x1 vezes 1 mais y1 vezes 1 mais t. E o vetor t a gente vai escrever como x2 vezes 1 mais y2 vezes 1 mais t. Bem, essa distribuição aqui é convidativa, então a gente distribui y1 vezes 1, depois y1 vezes t, e tem então 1 igual a x1 mais y1 mais y1t. A mesma coisa embaixo, você tem x2 mais y2 mais y2t depois que distribui. Ora, você precisa encontrar números reais para colocar
nos lugares de x1, y1, x2 e y2. Nessa primeira igualdade você quer que dê 1. Então é claro que esse t aqui, o ideal é que ele desapareça. Então toma y1 igual a 0. Ora, então você forçosamente coloca x1 igual a 1 e você vai ter que essa igualdade passa a ser verdadeira. Então x1 igual a 1 e y1 igual a 0 resolve a primeira igualdade, a primeira equação. A segunda, a gente quer que dê t. Então a gente coloca 1 em y2, aí você vai ter 1 mais 1y2, 1 mais 1t, você vai ter t, enquanto que aqui você vai ter que colocar menos 1 para poder anular esse 1 que você colocou aqui. Então você tem x2 igual a menos 1 e y2 igual a 1. Lembre-se que a matriz que você está procurando, ela não fica nesse formato, ela tem que ser a transposta. Então a posição que vai ficar na matriz vai ser x1 e y1 na primeira coluna, ou seja, 1 e 0. Enquanto que na segunda coluna vai ser x2 e y2, ou seja, menos 1 e 1. Então 1, 0 na primeira coluna e menos 1 e 1 na segunda coluna. Eis aqui a matriz que a gente estava procurando. Bem, terminado este exemplo, um outro exemplo, na verdade, basicamente uma observação importante, nos diz que se as bases B e C são iguais, então a matriz mudança da base B para a base C, ou em outras palavras, a matriz mudança da base B para ela mesma, para a própria base B, é a matriz identidade. Problemas importantes. Vamos concluir a sessão abordando 3 importantes problemas envolvendo mudança de base. Apresentaremos as respostas aos 3 problemas nas próximas 3 proposições. Proposição 1. Se a matriz mudança da base B para a base C é P e a matriz da base C para a base D é Q, todas do mesmo espaço V, então a matriz mudança da base B para a base D é o produto P vezes Q dessas duas matrizes dadas. Vamos a uma demonstração. Sejam B com os vetores 1, o 2 até o N, C com os vetores V1, V2 até Vn e D com os vetores W1, W2 até Wn, bases ordenadas de V. A definição de matriz mudança de base nos garante que eu consigo escrever os vetores da base C como combinação linear dos vetores da base B. E naturalmente a gente consegue escrever os vetores da base D como combinação linear dos vetores da base C. Bem, nós já vimos essa forma de escrever V em relação aos U's e agora vamos olhar os Wi's escritos como combinação linear dos V's. Então, W1, W2 até Wn podem ser escritos como combinação linear dos vetores V's, V1, V2 até Vn. Como? Dessa maneira. E sinteticamente se escreve assim. Vamos ver se está escrito corretamente. Bem, se eu tenho K igual a 1, por exemplo, eu tenho o coeficiente fixo 1 aqui e 1 aqui. Então eu tenho W1 e todos os segundos índices são iguais a 1. Se eu pego W2, todos os segundos índices são iguais a 2. Até Wn, onde todos os segundos índices são iguais a n. O que muda é o primeiro índice, que vai variar de 1 até n em todas as linhas, tanto para os coeficientes como para os vetores Vi's, com i variando de 1 até n. Pois bem, então temos essa maneira de escrever cada WK. Ora, mas aí nós temos o VJ aqui. E o VJ ele é escrito dessa maneira para cada J. Então eu posso substituir esses VJs por aqueles somatórios. Por aquelas somatórias. Então eu vou ter a expressão dessa maneira. Eu tenho WK, é a somatória com J variando do 1 até N, como está aqui. BJK, só que no lugar do VJ eu coloquei as somatórias que os representam. Feito isso, note que aqui eu tenho uma soma que está sendo multiplicada por um valor obtido pela somatória. Então o que eu faço? Eu distribuo, eu multiplico essa somatória dentro dessa. Então essa somatória ela passa para dentro, e aí eu tenho J variando de 1 até N, está aqui o beta JK, só que o I eu coloquei em evidência, eu coloquei aqui para fora, certo? Com o K variando de 1 até N. Note então, quando a gente escreve isso, eu acabei de escrever cada WK, ou seja, os vetores da base D, como combinação dos vetores
UIs, ou seja, combinação dos vetores da base B de bola, ok? Aí eu olho para os termos dessa matriz aqui, eu olho para os termos gerais dessa matriz aqui, e eu noto que isso é alfa ij vezes bjk, beta jk. Então isso daqui é o produto das linhas pelas colunas da matriz que tem termo geral alfa j pela matriz que tem termo geral beta jk. Ou seja, justamente esses são os termos gerais, é o termo geral da matriz P e esse daqui é o termo geral da matriz Q, né? Sendo que estou multiplicando linhas por colunas. Então, note então que o termo geral da matriz mudança da base B para a base D é exatamente aquele somatório que a gente estava comentando agora, que é o termo geral da matriz produto P vezes Q. Isso prova então o que nós queríamos. Corolário: toda matriz mudança de base é inversível. Por quê? Vamos demonstrar. Na proposição anterior, nós tínhamos uma base B, uma base C e uma base D. E tínhamos a matriz P, que era a matriz mudança de base da base B para a base C, e uma matriz Q, que era a matriz mudança de base da base C para a base D. Então a ideia é tomar a base B e a base D, a primeira e a última, como sendo iguais. Então, sendo assim, o produto entre P e Q vai ter que ser a matriz identidade, porque vai ser a matriz mudança de base da base B para a base D, que de fato para a gente passa a ser a matriz mudança de base da base B para a própria base B. Então é a identidade. Ou seja, o nosso P vezes Q agora passa a ser a identidade. Isso significa dizer que P é a inversa de Q e Q é a inversa de P. Bem, como são escolhas genéricas, né, isso vale para qualquer base, então isso prova o que a gente queria. Bem, vamos para a proposição 2, mas vamos para a proposição 2 no próximo vídeo.